Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer aí pela sua atenção e pelo seu tempo. Bom, no dia de hoje a gente vai falar sobre a atitude da corrupção no sentido da palavra na parte espiritual e material. Então isso já vem de muitas gerações e precisamos praticar algo para mudar esse tipo de sentimento. Então eu acredito que essa mudança deva ocorrer de uma maneira muito individual. E o momento que a gente vive hoje é a soma de muitas coisas que acabaram acontecendo. Por isso que eu sinto que às vezes a gente tem resistência dessa mudança ou do algo novo. Nós somos a constituição de muitos antepassados e simplesmente são coisas que vêm isso de gerações em geração. E é uma forma natural que isso acaba vindo. A gente não tem escolha, é como se fosse a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo. Então, se a gente viu que algo foi praticado de uma maneira e hoje a gente está vendo que de repente poderia ser melhor praticado, o que a gente vai praticar hoje para as outras gerações ou até mesmo para nós mesmos procurarmos colher algo diferente, um pouco melhor. Então, para que a gente possa entender o significado da palavra da corrupção, ela é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo, com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros, por meios considerados ilegais ou ilícitos. Essas duas partes, ilegais e ilícitos, é algo que realmente nos liga a uma energia negativa, má. Então, a gente tem que procurar equilibrar essas forças entre parte positiva e negativa. As duas são necessárias, né, para que elas possam viver em equilíbrio, que a gente possa desfrutar de harmonia. Então, que a gente possa entender aquilo que eu quero passar para vocês, eu vou dar um exemplo. Né? Então, tem uma pessoa que vai lá e rouba 10 mil reais. E aí tem uma outra pessoa que de vez em quando rouba R$ 1. Então, a nossa maneira de analisar é assim, poxa, o cara que roubou uma quantidade maior é pior do que o cara que rouba uma quantidade menor. Porém, o que acontece é o seguinte, é a constância com que se faz. Então, aquela força negativa fica alimentando aquilo durante um tempo. Né? E a gente tem que parar para analisar assim, diferente se é pouco ou muito, a atitude é a mesma. Então, a gente precisa buscar ter um pouco mais de consciência sobre os nossos atos. Por isso, precisamos passar o conhecimento para as outras pessoas de uma forma muito individual. Então, aquilo que eu tento partilhar através dos meus vídeos com todos vocês é algo de forma muito sincera. Então, é um partilhamento das coisas que vem acontecendo. Isso não quer dizer que eu acerto sempre, não. Eu erro também. Mas o importante é eu ter na minha consciência sempre esse propósito de sempre querer acertar, de sempre querer melhorar e entender que o erro faz parte do aprendizado. São oportunidades para que a gente sempre possa melhorar e evoluir. E a gente tem que sempre ter uma coerência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e nas nossas práticas, no pensamento, palavra e ação. Se a gente não tem, é uma forma que a gente acaba se corrompendo em uma delas. Então é como se fosse assim, adianta às vezes eu falar de Deus para as pessoas, pensar em Deus e nas minhas práticas eu não ter tal atitude, não ter coerência em relação à minha fé. Adianta às vezes eu falar para as pessoas sobre honestidade, na minha casa eu tenho um gato lá de TV a cabo. Eu falar para algumas pessoas da importância que não se deve beber realmente quando vai se dirigir e na hora da minha prática eu sempre bebo. Ou às vezes tem um empresário que vai lá, vive falando para os seus colaboradores da importância da verdade, da sinceridade, e a pessoa fica lá sonegando os seus impostos. Ou de repente eu vou passar um conhecimento para alguém e falo para as pessoas, olha, faz isso aqui, e na hora que eu vou praticar, eu pratico de outra maneira. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa parar para realmente avaliar os nossos hábitos, né? Porque a gente acaba alimentando, às vezes, uma energia que às vezes a gente não tem consciência. Então, através dessa prática, desse tipo de reflexão, a gente começa a aumentar a nossa consciência. E a gente começa a parar para ponderar. Poxa, qual força eu estou alimentando? A negativa ou a positiva? Praticando bons hábitos ou maus hábitos? Né? Então, isso que a gente tem que parar para começar a ter esse grau de consciência, porque nós somos aquilo que nós alimentamos.
Então, a gente tem que parar realmente para entender e respeitar essa mudança individual de cada um, né? Então, às vezes a gente muda e às vezes a gente quer que a outra pessoa mude. E às vezes a gente consegue mudar em algumas coisas e outras coisas não. Então a gente tem que parar para levar em consideração o fator tempo. Cada pessoa tem o seu tempo e cada mudança individual também tem o nosso tempo. Então a gente tem que saber respeitar realmente, de fato, essas mudanças individuais dentro de cada um. E através dessa mudança, às vezes a gente quer forçar uma situação ou alguém a fazer algo, não precisa se preocupar. Realmente só se preocupe com o quê? Em ser um bom exemplo. E pronto. Isso é de vital importância. E às vezes, com essas práticas, o que a gente consegue entender dentro da gente? É que realmente a gente consegue sentir um pouco mais de tranquilidade, a gente começa a entender e aceitar as coisas de uma forma diferente. Isso não tem um segredo. Realmente a gente só consegue isso através dessa prática. Então, para mim, eu vejo que a corrupção nada mais é do que a falta de sinceridade ou a ausência de Deus na vida da pessoa ou de uma força maior, na minha visão, na minha maneira de ver. E se realmente a gente quer eliminar essa corrupção ou esses atos que a gente acaba se corrompendo, nós precisamos realmente ser sinceros com a gente, respeitando realmente, como eu falei, o tempo de cada coisa, e a gente precisa, às vezes, eu quero mudar em relação a algumas coisas e eu não consigo. Então, para que você consiga reavaliar isso, então eu vou passar uma sugestão. Começa a anotar algumas coisas que você faz ou algumas práticas, começa a perceber você se questionar como se fosse uma segunda pessoa. Então, realmente anota as coisas que você pratica e fala, pô, realmente isso aqui não está sendo condizente com aquilo que realmente que eu estou falando e pensando. E aí você começa a anotar e, poxa, e você tem ali o seu controle para realmente a sua busca, a sua mudança individual, né? Eu acredito que isso é de fundamental importância, a gente reconhecer isso e começar a fazer algo para realmente mudar. Então eu acredito que para mudar algo que está, por exemplo, à nossa volta, a gente realmente precisa mudar, começar mudando nós mesmos, mudar você, mudar não adianta, por exemplo, eu querer mudar as coisas que estão à minha volta sem eu mudar a mim. Eu acho que se a gente mudando a nós, as coisas que estão à nossa volta começam a mudar, porque às vezes a gente acaba sendo exemplo para as outras pessoas, né? Então, é uma maneira da gente difundir essa força maior, essa força para o bem. Ela realmente ela é possível de ser alcançada. De que maneira? Através de mudanças de hábito, através de você realmente aceitar isso de uma maneira mais tranquila, para que a gente possa desfrutar de um mundo melhor, para que a gente possa deixar para as próximas gerações realmente algo um pouco melhor, para que realmente também a gente, quem saiba, consiga desfrutar isso tendo um pouco mais de paz de espírito, né? Gostaria de agradecer aí mais uma vez o seu tempo, desejar a cada um de vocês uma boa semana. Gostaria que compartilhassem com as pessoas que vocês tiverem afinidade esse conhecimento. A ideia é sempre de partilhar e dividir essas informações para o bem, para que cada vez mais a gente tenha realmente o contato um pouco mais com aquilo que a gente busca, que é essa paz interior. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.